Olá, boa tarde. O acesso à saúde está previsto na Constituição Federal, mas na prática nem sempre é bem assim. Para se ter uma ideia, há mais de 500 mil processos referentes à saúde em tramitação no Poder Judiciário, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e hoje, no Dia Mundial da Saúde, vamos falar sobre o papel do Poder Judiciário na garantia desse direito fundamental. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O Supremo Tribunal Federal julga a ação que questiona a falta de controle dos cargos de confiança no poder público. Superior Tribunal de Justiça marca data para julgar pedido do jogador Robinho sobre cópia de processo. E ainda, em São Paulo, Justiça Federal torna réus os integrantes do chamado Cartel da Laranja. O Supremo Tribunal Federal começou hoje, no plenário virtual, o julgamento de uma ação que questiona a falta de controle dos cargos de confiança no poder público. O repórter Anderson Arcoverde tem os detalhes. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB afirma que há 20 anos, a Emenda Constitucional 19, que alterou o artigo 37 da Constituição, estabeleceu que uma lei deve regulamentar as condições e os percentuais mínimos para preenchimento de cargos de confiança ou em comissão na administração pública. No entanto, até o momento, essa lei não foi aprovada pelo Congresso Nacional. No Senado, desde 2015, tramita uma outra proposta de emenda constitucional que permite restringir a quantidade de cargos em comissão a 10% dos cargos efetivos preenchidos por concurso público de cada órgão. Mas a proposta ainda não foi colocada em votação. A OAB pede que seja fixado o prazo de 18 meses para que o Executivo elabore um projeto e o Congresso aprove a matéria. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que, segundo jurisprudência da Corte, não há omissão legislativa, porque o inciso do artigo 37 a que se refere a ação tem eficácia contida. Portanto, cabe a cada estado ou município definir as condições e percentuais mínimos para preenchimento dos cargos de acordo com suas necessidades. O ministro julgou a ação improcedente. O julgamento começou hoje no plenário virtual e termina no dia 17 de abril. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deve analisar no próximo dia 19 um recurso da defesa do jogador Robinho para que o governo da Itália seja intimado a fornecer cópia integral e a respectiva tradução do processo em que o atleta foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro. O recurso foi interposto contra a decisão monocrática do relator, ministro Francisco Falcão, que negou o pedido da defesa. O Ministério Público Federal é contra pedido do ex-jogador Robinho para receber a cópia traduzida do processo de condenação por estupro na Itália. Quem traz as informações é o repórter Pedro Canguçu. De acordo com o MPF, ao fazer o pedido do processo traduzido, a defesa de Robinho pretende rediscutir fatos e provas apresentados no processo original, o que não é possível em autos de homologação de decisão estrangeira. O MPF destaca a jurisprudência do STJ sobre a análise de uma decisão estrangeira e que o sistema judicial brasileiro observa os requisitos puramente formais do processo, sendo vedado o exame de questões de mérito ou que resultem em análise. O ex-jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão. O homem que matou 3 crianças e 2 professoras em uma creche de Saudade, em Santa Catarina, vai a júri popular em agosto. A decisão é da comarca de Pinhalzinho, no oeste do estado. O crime ocorreu em maio de 2021. O homem foi denunciado por 19 crimes. 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio. E a Justiça de Santa Catarina também determinou a prisão preventiva do outro homem que invadiu uma creche e matou 4 crianças em Blumenau na última quarta-feira. A decisão do juiz plantonista ocorreu após manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que representa o réu. O magistrado considerou que a prisão preventiva se justifica por causa da necessidade de manutenção da ordem pública. Pesquisa da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras afirma que a intolerância religiosa contra os povos de terreiro está vinculada ao racismo estrutural. A entidade reclama da falta de
reparação material dos criminosos quando há destruição ao patrimônio. Reportagem de Guilherme Menezes. Terreiros atacados, imagens destruídas, recados ameaçadores e intimidação às claras, como neste santuário de Umbanda em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Um grupo de evangélicos vestidos de amarelo invade o local e impede uma cerimônia de umbandistas. A Renafro, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, fez uma ampla pesquisa em todo o país para entender melhor a intolerância religiosa. A principal conclusão é de que a intolerância contra os povos de terreiro está vinculada ao racismo estrutural e, por isso, é chamada de racismo religioso. O que nós conseguimos alcançar, na verdade, é só uma confirmação do que a gente já sabia. Por exemplo, o racismo religioso, ele está em qualquer lugar, em todos os lugares. Ele está na própria família, ele está na escola, no ambiente de trabalho, no comércio, na rua, seja onde for. E ele, geralmente, nós conseguimos detectar isso também, que é algo que as pesquisas oficiais não apontam, o perfil do criminoso que comete esse tipo de violência. E a grande maioria dos entrevistados apontaram que esses criminosos, em sua maioria, são fanáticos religiosos. A lei de 1989, que criminaliza preconceito de raça ou de cor, sofreu várias mudanças ao longo dos anos e passou a abranger a discriminação por motivo religioso. Agora, a lei prevê de 2 a 5 anos de prisão para quem impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. A pena será aumentada à metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas, além de pagamento de multa. Esta é a mesma punição prevista pelo crime de racismo, quando a ofensa discriminatória é contra grupo ou coletividade pela raça ou pela cor. Que sejam, na verdade, essas pessoas não só punidas ao rigor da lei, que a lei já existe e já existia, né? O que nós precisamos também agora é de reparação. Quando um criminoso entra num terreiro e destrói um terreiro, quando ele queima uma propriedade privada, quem é que paga por isso? Não existe esse tipo de reparação material. Para se construir um templo religioso de matriz africana, isso demanda muito tempo, muito esforço, muito trabalho da comunidade, né? E, obviamente, muito recurso financeiro. E isso daí, em 5 minutos, é destruído por um criminoso, por um fanático que se acha no direito de fazer isso. A Justiça Federal em São Paulo tornou réus os integrantes do chamado Cartel da Laranja, composto de empresas e empresários do ramo de suco de laranja concentrado congelado. A iniciativa tem como objetivo obter a reparação de danos patrimoniais e morais coletivos causados pelo esquema, calculados em mais de 12 bilhões e 700 milhões de reais. O cartel, composto à época por 17 pessoas físicas e jurídicas, operou entre 1999 e 2006 e chegou a exercer ilegalmente o domínio de quase 80% da produção nacional de laranjas. A intenção era a queda vertiginosa dos preços de compra da fruta como forma de eliminar a concorrência do segmento produtor, causando prejuízos e até a falência de dezenas de pequenos e médios produtores rurais do país. A Advocacia Geral da União defende cooperação com procuradorias latino-americanas para aprimorar a proteção do meio ambiente. A reportagem é de Wesley McAllister. O advogado-geral da União substituto, Flávio Román, sugeriu aos membros da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias do Estado, a ALAP, a implementação de uma agenda regional conjunta para a defesa jurídica das ações de proteção ao meio ambiente. O colegiado se reuniu de maneira virtual para fazer um balanço de 5 anos de criação do grupo, que reúne instituições da advocacia pública de 11 países do continente. O representante brasileiro destacou a mudança de posicionamento sobre o assunto ambiental no novo governo. O Brasil, tendo em conta a erosão da governança ambiental verificada nos últimos anos,
estabelecemos uma Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, procurando enfrentar aquilo que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro como um Estado inconstitucional. Estamos, então, trabalhando conjuntamente com outras instituições públicas com o intuito de reduzir o desmatamento, coibir outros crimes ambientais e prover respostas jurídicas integradas para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento. O dirigente enfatizou que a proteção ao meio ambiente é uma emergência global e destacou que é preciso discutir qual será o papel das procuradorias e advocacias públicas dos países latino-americanos na promoção do desenvolvimento regional sustentável. Criada em março de 2018, a ALAP reúne as instituições responsáveis pela advocacia pública no Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala, Equador, Panamá, Honduras, Peru, Paraguai, Bolívia e Costa Rica. E tem como objetivo manter a cooperação entre os órgãos responsáveis por representar e defender os interesses jurídicos de estados da América Latina. O Brasil preside o colegiado desde março de 2022 e o mandato vai até o mesmo mês do ano que vem. A seguir, no Dia Mundial da Saúde, vamos falar sobre a atuação do Poder Judiciário na garantia desse direito fundamental. Volto já. A equipe da Corregedoria Nacional de Justiça realiza entre os próximos dias 10 e 12 inspeção nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e em cartórios extrajudiciais do Estado. As inspeções, assim como as correições, estão previstas no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. As inspeções têm como objetivo apurar fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventorias e órgãos, ou melhor, das serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, havendo ou não evidências de irregularidades. A atividade não afeta o trabalho das unidades inspecionadas e não impacta os prazos processuais estabelecidos. O resultado dessas visitas e reuniões é registrado em relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar o respectivo desempenho. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data é para conscientizar a sociedade sobre a importância de políticas públicas que garantam esse direito tão fundamental a todos. No Brasil, a saúde é uma garantia constitucional. Apesar disso, nem sempre é possível evitar que falhas na prestação do serviço cheguem à Justiça. Vamos conferir na reportagem de Evne Araújo. A Constituição da República reconhece a saúde como um direito fundamental. Ela é, inclusive, relacionada diretamente a outras garantias, como o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O Estado tem o dever de fazer o que for necessário para a efetivação da saúde. O poder público, como prevê a Constituição, é obrigado a oferecer serviços de qualidade, medicamentos, tratamentos, novas tecnologias e políticas de prevenção de doenças e de bem-estar da população. Segundo o governo federal, o Sistema Único de Saúde atende mais de 190 milhões de pessoas. A estimativa é que mais de 80% dos brasileiros dependam exclusivamente do SUS para qualquer atendimento. Mas nem sempre é possível prestar assistência com eficiência e muitos casos acabam na Justiça na tentativa de preencher a lacuna deixada pelo serviço público. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, atualmente há 520 mil processos referentes à saúde em tramitação no Poder Judiciário. A Secretaria de Saúde de São Paulo estima que existam 47 mil processos judiciais com demandas de saúde. Metade deles são relativos a acesso a medicamentos, dos quais 90% não estão padronizados no SUS. Quem conta com a saúde suplementar também não está livre da possibilidade de recorrer à Justiça para ter um tratamento garantido. Segundo o CNJ, em 2021, foram registradas 142 mil novas ações relativas aos planos de saúde. Entre as queixas mais apresentadas estão negativa de cobertura assistencial, reajuste de mensalidade e manutenção de contratos. E a repórter Evne Araújo conversou com o advogado Elton Fernandes, especializado em direito à saúde, sobre os principais desafios nesta área. Vamos acompanhar a entrevista.
Doutor Elton Fernandes, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vida longa à TV e à Rádio Justiça. Doutor, as operadoras de plano de saúde têm cumprido a função social de atender o cidadão com dignidade ou ainda há um lapso entre o cumprimento da legislação e o serviço oferecido por elas? Evelyn, é assim, tem 50 milhões de brasileiros que utilizam a saúde suplementar. Então, evidentemente, dentro desse espectro todo, nós vamos encontrar muita gente muito satisfeita e muita gente muito insatisfeita. De modo geral, o que a gente percebe é que a judicialização da saúde tem crescido muito nos últimos anos, a despeito aí até do avanço da legislação que a gente tem, permitindo que as operadoras de saúde, por exemplo, elas analisem casos mesmo fora do rol da ANS, baseado em evidências científicas. Essa não tem sido uma prática de cotidiano das empresas. O rol da ANS termina sendo, muitas vezes, tudo aquilo que uma empresa cobre, e o que leva, invariavelmente, com que pacientes vão à justiça. Então, eu tenho um sentimento meio misto nessa história de dizer assim, é muito bom a gente ter uma saúde suplementar, ela funciona muito bem em muitos aspectos, mas a limitação que é imposta aos consumidores muitas vezes, sobretudo para aqueles casos mais fora da curva, para aqueles casos, por exemplo, de pacientes mais graves, ainda é muito drástico. Então, parte expressiva dessas empresas não cumprem adequadamente sua função social. A gente fala em judicialização da saúde, que é uma coisa que tem preocupado bastante o Poder Judiciário, né? Existem maneiras de a gente pensar em como diminuir esses conflitos para que eles não precisem chegar ao Judiciário, que eles possam ser resolvidos antes, né? Eu acho muito interessante essa questão, porque quando a gente fala da judicialização da saúde, muita gente está pensando que nós estamos falando sempre de medicamentos que custam 9, 10 milhões de reais. E esse não é o cotidiano de quem advoga na judicialização da saúde. O cotidiano, muitas vezes, é o do seu José e da Dona Maria, por exemplo, que precisam de fralda para o filho, e que isso é um item de saúde, porque faz parte de um item importante de higiene. Isso a gente está falando muitas vezes de vacina, a gente está falando muitas vezes de medicamentos de pressão, a gente está falando de coisas absolutamente triviais que chegam no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário acaba sendo sobrecarregado com questões que deveriam ter sido bem mais elaboradas pelo gestor público. A judicialização não é o mal em si. A grande questão que a Justiça, ultimamente, inclusive, tem melhor sopesado é que a não privilegiar, inclusive, na judicialização, aquelas pessoas com maior poder aquisitivo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa mais pobre não tem sequer condição de contratar um advogado e ir para a Justiça. Quem vai para a Justiça, às vezes, é a pessoa um pouco mais rica, e aí ela acaba tendo, inclusive, uma vantagem adicional sobre aquele que já não tem nenhum recurso. Isso tem sido combatido pela Justiça. A gente percebe muito claramente que, nos últimos anos, as decisões elas têm exigido, muitas vezes, que para eu pedir para o sistema público de saúde um medicamento que, por exemplo, não está na lista do SUS, eu preciso comprovar a hipossuficiência de recurso. Eu preciso comprovar que não existe outro tratamento. Por quê? Porque, claro que a gente não pode tornar a exceção a regra, mas a gente também não pode ignorar que, às vezes, pode ter um médico interessado em que você use um produto e não outro. E a Justiça não pode coadunar e não tem coadunado com esse tipo de questão. Doutor, essa questão de corrigir essas distorções, que tem sido muitas vezes, como o senhor falou, o papel do Poder Judiciário, numa falha até do Poder Legislativo em legislar, criar novas leis, regulamentar questões relacionadas à saúde, a pandemia trouxe isso muito evidente. O que a pandemia trouxe de lição também nesse sentido, em relação ao Poder Judiciário e em relação a esse arcabouço jurídico que às vezes é muito antigo, né? Sabe que é muito interessante, porque foi com a pandemia que a gente passou a prestar mais atenção ao papel regulador da Anvisa, que foi muito importante na pandemia, o papel de a gente cobrar um pouco mais do gestor público, inclusive mais assertividade nas ações, distribuição de vacina, critérios mais claros qual a população que vai ser vacinada, por exemplo. Tudo isso foi bastante importante. Agora, eu acho que, de qualquer forma também, quando a gente passa por uma pandemia, a gente, claro, avançou em tecnologia, o avanço tecnológico que a gente permite hoje é muito maior, mas sobra aqui uma grande lição a fazer, um dever de casa, que é poder entender, basicamente, que essas questões de acesso à saúde, de saneamento básico,
Se a gente pensar, por exemplo, na principal questão de que um vírus sai da China e aí ele atinge o mundo inteiro, por exemplo, como a gente imagina que tenha sido em Wuhan o começo de tudo isso, a gente pode pensar que a desigualdade, a miséria, a fome, a falta de acesso à saúde em qualquer lugar, ela é capaz de afetar a população no mundo inteiro. Então, repensar o sistema público e privado de saúde, torná-lo mais humano, mais efetivo, torná-lo mais próximo da população, tudo isso é um legado que a gente vai ter que discutir. É só o começo de uma longa história que a gente pode construir pela frente. Perfeito, doutor Elton Fernandes, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Para mim é um prazer estar com vocês sempre. Muito obrigado pelo convite, espero ter sido útil. A seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar 3 ações que tratam sobre a distribuição das vagas das sobras eleitorais para os partidos políticos. As informações em instantes. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, vereador Fernando Lourenço, e mais 5 pessoas por envolvimento com organização criminosa. Eles são acusados de usar um imóvel para lavar dinheiro do tráfico de drogas e exploração de jogos de azar na região metropolitana de Porto Alegre. Os condenados podem recorrer da decisão em liberdade. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de uma ação sobre a distribuição das vagas das sobras eleitorais para os partidos políticos. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo durante o julgamento em plenário virtual. A repórter Carolina Chaves com mais informações. As ações foram apresentadas pelos partidos Socialista Brasileiro, Podemos e Rede Sustentabilidade. Os partidos questionam um artigo do Código Eleitoral que foi alterado pela lei que regula a participação proporcional partidária nas eleições e por uma resolução do TSE, ambas de 2021. As normas determinam que o partido só tem direito a participar da terceira fase da distribuição das sobras das vagas na Câmara dos Deputados se tiver 80% do quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do total de votos válidos pelo número de vagas na Casa Legislativa. Além disso, o candidato deve ter pelo menos 20% de votos nominais. Os partidos alegam erro nessa forma de cálculo adotada pela Justiça Eleitoral e sustentam que isso pode levar a distorções no sistema proporcional, como, por exemplo, um partido ficar com todas as vagas da Câmara. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido das legendas para que todos os partidos que participaram das eleições, independentemente do quociente eleitoral, sejam incluídos na terceira fase de distribuição das vagas das sobras eleitorais na Câmara dos Deputados. O ministro entendeu que a legislação atual viola o Estado Democrático de Direito por restringir a pluralidade dos partidos. Lewandowski também lembrou que a jurisprudência do STF e o princípio da anualidade da lei eleitoral determinam que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem em mudança de regras eleitorais só poderão ser aplicadas nas próximas eleições. Nesse caso, essa determinação passaria a valer em 2024. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Com isso, o processo deverá ser analisado pelo plenário físico após a devolução. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o candidato a deputado estadual por Goiás, Henrique Arantes, do MDB, por propaganda irregular. A decisão atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral do Estado. Segundo a denúncia, o candidato praticou o chamado derrame de santinhos, que é proibido pela legislação eleitoral. E o Ministério Público identificou no dia 2 de outubro do ano passado, data da votação do primeiro turno, uma grande quantidade de material gráfico do candidato próximo a locais de votação. Henrique Arantes e o partido foram condenados a pagar multa de R$ 2.000. Entidades que vão realizar votação podem pedir as urnas eletrônicas emprestadas da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma resolução que permite a iniciativa. As informações com a repórter Juliana Soares. Ver cabines de votação no meio de uma quadra de esportes gera curiosidade, né? É que essas urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral foram emprestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para uma votação do Ceará Esporte Clube.
Lá, cerca de 300 conselheiros foram convocados para votar e eleger representantes para 2 cargos. Estamos celebrando esse grande momento para o Ceará Esporte Clube, que é a eleição para presidente, primeiro vice-presidente, através do voto eletrônico. O voto claro, repito, o voto onde é induvidoso e, ao mesmo tempo, célere no resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma resolução que permite o empréstimo de urnas eletrônicas, mas cada TRE tem regras específicas para emprestar as máquinas. Geralmente, as solicitações vêm de instituições públicas, escolas e sindicatos. O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, por exemplo, contou com as urnas eletrônicas do TRE do DF para eleger o presidente e o vice. Elas foram configuradas especialmente para a categoria escolher entre representantes de 2 chapas. Nós fomos ao depósito do tribunal dias antes dessa votação. As urnas estavam assim, prontas para o empréstimo. Tudo é muito bem organizado para que esse tipo de eleição aconteça. Quando tem uma entidade que necessita fazer uma eleição, ela encaminha um ofício para o presidente do tribunal. Esse ofício tem que ser encaminhado com 60 dias de antecedência. E chegando no tribunal, vai analisar se atende aos requisitos de uma resolução própria que nós temos para esse tipo de eleição comunitária. E você, tem interesse em solicitar urnas eletrônicas para alguma eleição? Então pesquise quais são os pré-requisitos que o TRE da sua região exige. Alguns tribunais emprestam os equipamentos até para votações simples, como eleger um síndico de condomínio. Outros apenas para instituições maiores. Então, vale checar. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um excelente fim de semana e uma excelente Páscoa. Tchau!